O Vale do Paraíba, em 1875, era paisagem de contrastes violentos. As fazendas de café se estendiam até onde a vista alcançava. Mar verde escuro de plantas que alimentavam a economia imperial, enquanto consumiam vidas humanas com apetite insaciável. A Fazenda Santa Cecília, propriedade dos Ferreira da Silva, destacava-se entre as mais prósperas da região e também entre as mais cruéis. A Casa Grande se erguia imponente no topo da colina, suas paredes brancas e sacadas largas proclamando a riqueza acumulada através de gerações. No interior, móveis de jacarandá importados, lustres de cristal trazidos da Europa, tapetes persas que custavam mais que a vida de 10 escravizados. Os quartos eram amplos e arejados, as janelas sempre abertas para capturar qualquer brisa que aliviasse o calor. Porcelanas decoravam as paredes, pratas brilhavam nas mesas de jantar, e o ar cheirava a cera de abelha e perfumes franceses. 500 metros abaixo, as senzalas contavam história diferente. Construções baixas e escuras, sem janelas adequadas, chão de terra batida sempre úmido. O teto de sapê pingava durante as chuvas, e no verão, o calor dentro daqueles quartos estreitos era sufocante. Ali viviam amontoadas mais de 100 pessoas, seus corpos marcados por cicatrizes que formavam mapas de sofrimento, suas almas pesadas por fardos que ninguém deveria carregar. Aos 23 anos, ela possuía beleza discreta que passava despercebida para quem não prestasse atenção. Pele morena, olhos castanhos profundos que observavam tudo com atenção silenciosa, cabelos crespos sempre presos sob pano colorido. Mas eram suas mãos que a definiam, dedos longos e elegantes, capazes de transformar linha e agulha em verdadeira magia. Seus primeiros trabalhos, feitos com linha desfiada de sacos velhos e agulha improvisada de espinho, já mostravam precisão incomum. Aos 12 anos, foi transferida para a Casa Grande especificamente para bordar, e ali seu talento floresceu. Ela criava flores tão reais que visitantes juravam sentir perfume. Bordava pássaros que pareciam prestes a alçar voo do tecido. Suas rendas rivalizavam com as importadas da Europa. Seus pontos eram tão perfeitos que pareciam ter sido pintados, não costurados. Sua mãe, Benedita, fora vendida quando Clara tinha apenas 7 anos. A lembrança daquele dia, os gritos, as súplicas, as correntes, nunca abandonara sua memória. Do pai, nunca soubera nada. Crescera sozinha, criada pela comunidade da senzala, aprendendo cedo que sobrevivência dependia de ser útil, invisível e silenciosa. Homem de estatura mediana, barriga proeminente e olhos pequenos, sempre calculando o valor de tudo ao redor, ele representava a aristocracia cafeeira em toda a sua arrogância. Vestia-se bem mesmo no calor, usava relógio de ouro herdado do pai, fumava charutos cubanos caros. Considerava-se homem moderno, iluminado, que tratava seus negros melhor que os vizinhos, embora seu conceito de melhor incluísse açoites regulares e separação de famílias sempre que fosse lucrativo. Dona Mariana Augusta, sua esposa, era mulher de 42 anos, cuja beleza desvanecia como flores no fim do verão. Ela via cada nova ruga no espelho como traição do tempo, cada fio branco como insulto pessoal. Gastava fortunas em cremes importados, vestidos parisienses, joias que pesavam mais que esperanças. Mas nada disso preenchia o vazio que crescia dentro dela. Vazio de quem percebia que juventude e relevância escapavam entre dedos cobertos de anéis de ouro. Inácio, o feitor principal, era homem alto e magro como cipó, com sorriso que nunca chegava aos olhos. Sua voz conseguia ser ameaçadora mesmo quando sussurrava, e seu prazer vinha do exercício de poder absoluto. Decidia quem comeria e quem passaria fome,
quem descansaria e quem trabalharia até desmaiar. O chicote que carregava era a extensão de seu braço, ferramenta que usava com frequência e precisão calculada para causar máxima dor sem incapacitar permanentemente. Jerônimo, o capataz, era mais jovem, mas não menos cruel. Aprendera com Inácio que brutalidade era a ferramenta necessária, que escravizados eram menos que animais, que compaixão era fraqueza. Seus olhos claros contrastavam com a escuridão de suas ações, e ele parecia sentir prazer especial em quebrar qualquer centelha de esperança que encontrasse. Acordava antes do amanhecer, quando estrelas ainda brilhavam fracas no céu, e trabalhava até a noite engolir completamente a luz do dia. Suas mãos dançavam sobre os tecidos, criando enxovais para as filhas do coronel, toalhas para jantares importantes, lenços presenteados a visitantes ilustres. Cada peça era obra-prima e os elogios eram constantes. Ela, que investira fortunas em aulas de prendas femininas na juventude, produzia apenas trabalhos medíocres. Via nas mãos habilidosas de Clara ameaça existencial, a prova viva de que talento não respeitava hierarquias sociais, de que uma escrava podia possuir dons que ela nunca teria. A inveja crescia como erva daninha em seu coração, alimentada por insegurança e medo de ser esquecida, substituída, tornada irrelevante. Dona Mariana mandava desfazer trabalhos de semanas por detalhes insignificantes. Uma flor que considerava torta demais, uma cor que não agradava mais. Obrigava Clara a refazer bordados inteiros durante madrugadas, negava-lhe água e comida enquanto trabalhava, inventava faltas imaginárias para justificar punições. Inácio recebia ordens para açoitar Clara por preguiça, quando suas mãos tremiam de exaustão. Jerônimo a perseguia pelos corredores escuros, suas mãos grosseiras violando seu corpo, enquanto sussurrava que ela deveria ser grata por atenção de homem livre. Quando Clara tentava resistir, ele segurava seus pulsos com força brutal, deixando marcas roxas que duravam semanas. Certa tarde de março de 1875, quando o calor tornava o ar denso e difícil de respirar, Clara trabalhava em vestido de renda especialmente encomendado para baile na capital. Era sua obra mais ambiciosa. Milhares de pontos microscópicos formando padrões geométricos impossíveis, flores entrelaçadas que pareciam ter vida própria. Estava tão concentrada que não ouviu passos se aproximando. A sinhá segurava algo escondido nas dobras da saia e havia algo perturbador em sua expressão, mistura de ódio, inveja e satisfação antecipada. É ofensa à natureza que você possua tal talento enquanto eu... O que aconteceu a seguir foi ato de crueldade que ultrapassava até mesmo os padrões brutais daquele lugar. Cada impacto do martelo não destruía apenas ossos e tendões, mas também anos de trabalho, de identidade, de sonhos silenciosos. Os dedos estavam quebrados em múltiplos pontos, alguns dobrados em ângulos impossíveis, já começando a inchar de forma grotesca. Inácio e Jerônimo foram chamados para levar Clara de volta à senzala. Tropeçou e caiu sobre as próprias mãos. Foi a explicação oficial. Ninguém questionou, ninguém investigou. Era apenas mais um acidente entre tantos que aconteciam diariamente naquele lugar onde vidas valiam menos que o café que produziam. A febre a consumia, delírios faziam-na reviver o momento do martelo caindo repetidamente. Suas mãos incharam até o dobro do tamanho normal, a pele esticada e brilhante, dedos roxos que latejavam com pulso próprio. A infecção começou no terceiro dia, trazendo cheiro adocicado e terrível que fazia todos recuarem. Rosa, jovem mucama, ficava acordada nas vigílias noturnas, trocando panos úmidos na testa febril de Clara. Benedita, não sua mãe, mas outra Benedita, parteira que conhecia segredos de plantas, preparava infusões amargas que Clara mal conseguia engolir.
Mas todos sabiam a verdade não dita. Clara jamais voltaria a segurar a agulha. Jamais produziria novamente aqueles bordados que haviam sido simultaneamente sua glória e sua maldição. Se sobrevivesse, suas mãos seriam apenas lembrança disforme do que um dia foram. Durante aquelas semanas de febre e dor, algo aconteceu dentro de Clara. Nos momentos de lucidez entre os delírios, quando conseguia pensar além da agonia que pulsava em suas mãos, uma certeza cristalina se formava. Dona Mariana precisava pagar. Não apenas pagar, mas experimentar na própria pele o medo, a dor, o desespero de ter sua identidade arrancada. Era combustível mais poderoso que qualquer remédio, mais eficaz que qualquer reza. As mãos que antes criavam beleza, agora mal conseguiam segurar uma colher. Movimentos simples, pegar um copo, segurar um prato, tornaram-se desafios dolorosos que lembravam constantemente o que havia sido roubado dela. A dor constante, ao invés de destruí-la, havia forjado algo novo dentro dela. Algo duro, paciente e implacável como lâmina sendo afiada lentamente contra a pedra. Era rebaixamento óbvio, de artesã reconhecida a ajudante de cozinha. Dona Mariana certificava-se de que Clara a visse sempre que visitava as dependências de serviço. Os olhos da sinhá brilhando com satisfação ao observar as mãos deformadas tentando descascar batatas ou cortar cebolas. Mas ali, naquela cozinha quente e cheia de fumaça, Clara começou a aprender novos talentos. Observava a tia Josefa preparar temperos, notava quais ervas eram usadas para cada prato. Começou a acompanhar a velha quando ela saía para colher plantas frescas na mata ao redor da fazenda. "Essa aqui é boa para dor de barriga", ensinava Josefa apontando para folhas verdes. "Mas se usar demais causa cólica terrível." Ou, "Essa flor faz chá calmante, mas a raiz, se preparada errado, causa confusão mental." Aprendeu sobre cogumelos que cresciam em troncos podres, alguns comestíveis, outros causando desconfortos intestinais severos. Descobriu raízes que provocavam tonturas, flores que produziam substâncias alterando o humor e raciocínio. Memorizou quais plantas eram seguras e quais carregavam perigo escondido sob aparência inofensiva. Observou com atenção que ninguém notava. Afinal, quem prestaria atenção em escrava aleijada descascando legumes no canto da cozinha? Descobriu que Dona Mariana tomava chá todas as tardes, sempre às 4 horas, sempre preparado da mesma forma, sempre servido na mesma xícara de porcelana azul com detalhes dourados. Era ritual sagrado para ela. Momento de descanso, onde se sentava na varanda e imaginava estar em Paris, não naquele interior brasileiro que secretamente desprezava. Guardava a garrafa enterrada sob feno velho e bebia direto do gargalo, seus olhos ficando vidrados à medida que o álcool fazia efeito. Era covarde, no fundo, que só exercia poder sobre aqueles que não podiam se defender. Ele tomava medicamentos que o médico da vila prescrevia, sofria tonturas quando se agitava demais, precisava descansar frequentemente durante o dia. Sua vingança seria construída da mesma forma que antes construía seus bordados, ponto por ponto, fio por fio, até que o desenho completo se revelasse em toda sua terrível perfeição. Flores que cresciam perto do rio, de pétalas brancas e delicadas, produziam substância que em pequenas doses não causava dano imediato, mas acumuladas no corpo ao longo de semanas, começavam a produzir efeitos curiosos. Clara as coletava durante passeios aparentemente inocentes. Secava-as no sol, moía-as até virarem pó fino que guardava em saquinho escondido. Algumas pétalas no chá a cada tarde, quantidade tão pequena que não alterava sabor nem aparência. Acordava no meio da noite gritando sobre mãos que a perseguiam, dedos quebrados que apontavam para ela acusadoramente. Passava dias sem dormir direito, olheiras escuras se formando sob seus olhos.
seu humor tornando-se ainda mais instável. Vultos nos cantos dos quartos, figuras que desapareciam quando ela virava a cabeça. Ouvia sons que mais ninguém escutava. Sussurros, risadas abafadas, o som de agulha perfurando o tecido repetidamente. Mas Clara sabia que não era loucura natural, era apenas início de sua obra. Começou a plantar sementes de paranoia através de comentários cuidadosamente calculados. Uma palavra aqui, uma insinuação ali. Ouvi o feitor falando de você ontem com o coronel, dizia a Jerônimo quando tinha oportunidade. Parecia bravo com algo. Passou a observar Inácio com desconfiança, a interpretar cada palavra como crítica velada, cada ordem como tentativa de sabotá-lo. A relação entre os dois homens, antes de cooperação cruel, transformou-se em suspeita e animosidade crescentes. Clara também trabalhava em Dona Mariana de outras formas. As substâncias que adicionava ao chá tornaram-se gradualmente mais fortes, mais diretas. Agora ela não via apenas sombras, mas figuras completas. Via a Clara de antes, com mãos perfeitas e intactas, parada nos cantos dos cômodos, sempre observando, sempre esperando. Esfregava-as até ficarem vermelhas e em carne viva, mas o sangue imaginário permanecia, acusador e constante. Todos atribuíam a deterioração mental de Dona Mariana ao estresse, à idade, talvez a alguma doença hereditária. O médico foi chamado diversas vezes, prescreveu tônicos e sangrias, mas nada parecia ajudar. Perambulava pela casa durante a noite, velas tremendo em suas mãos, olhos arregalados, procurando por fantasmas que só ela via. Parou de comer também, convencida de que a comida estava envenenada, ironia que não escapava a Clara. A mulher que antes era vaidosa e arrogante tornou-se sombra tremenda de si mesma. Cabelos embaraçados, roupas sujas, falando sozinha em língua que ninguém compreendia. No meio da refeição, começou a gritar apontando para Clara que servia à mesa. Mas Dona Mariana estava além de qualquer conforto. Levantou-se da cadeira com violência, derrubando copos de vinho que mancharam a toalha de linho branco. Correu para Clara, tentando agarrá-la, gritando sobre dedos quebrados e martelos e justiça que vinha buscá-la. Inácio e outros homens tiveram que segurá-la fisicamente, enquanto ela se debatia, arranhando, mordendo, completamente fora de si. Levaram-na para o quarto, onde ela continuou gritando por horas, socando as paredes, arrancando os próprios cabelos. A sinhá enlouqueceu de vez. Foi diagnóstico do médico chamado às pressas da vila. Ele examinou Mariana, observou suas pupilas dilatadas, seu pulso acelerado, seus delírios incoerentes. Recomendo que seja internada em instituição apropriada na capital. Há sanatórios que tratam desses casos de histeria feminina. Correu descalça para a mata, fugindo de terrores que só ela via, perseguida por mãos fantasmagóricas que se estendiam das sombras. Seu corpo estava quebrado de formas que lembravam terrivelmente as mãos de Clara. Alguns diziam que ela tropeçara na escuridão, perdendo o equilíbrio. Outros sussurravam que havia se lançado deliberadamente, preferindo abraçar o vazio a continuar vivendo com demônios que habitavam sua mente. Clara chorou no funeral, como esperavam que fizesse. Ninguém desconfiou que suas lágrimas eram de satisfação, que cada soluço escondia sorriso que suas mãos deformadas cobriam perfeitamente. Com Dona Mariana morta e enterrada sob lápide de mármore importado, a dinâmica da fazenda começou a mudar. O coronel Edmundo mergulhou em melancolia profunda que surpreendeu a todos. Aparentemente, apesar de todo descaso aparente, ele amava a esposa à sua maneira torta. Começou a beber pesadamente, negligenciando a administração da propriedade. Os dois homens estavam no celeiro, ostensivamente verificando os estoques de milho para os cavalos. Mas a desconfiança acumulada,
os ressentimentos plantados, as suspeitas nutridas, tudo veio à superfície quando Jerônimo acusou Inácio de estar sabotando seu trabalho junto ao coronel. "Você anda falando mal de mim pelas costas", sibilou Jerônimo, os punhos cerrados. "Quer meu lugar, é isso? Acha que pode me empurrar para fora?" Quando finalmente se separaram, ambos estavam gravemente feridos. Inácio havia levado golpe violento nas costelas, ficando no chão sem conseguir respirar direito, sangue escorrendo de corte profundo na cabeça. Jerônimo, aterrorizado pelo que fizera e pelo que isso poderia significar, fugiu na escuridão. Simplesmente desapareceu, deixando para trás tudo, seu posto, seus pertences, sua vida na fazenda. O golpe nas costelas deixara sequelas. Ele respirava com dificuldade, tossia sangue ocasionalmente, não conseguia mais gritar ordens ou inspirar o mesmo medo de antes. Sua autoridade evaporou como orvalho sob sol forte. O coronel, afundado em sua própria miséria, contratou novo feitor, mais jovem e vigoroso. Os escravizados que ele aterrorizara por anos agora passavam por ele sem baixar os olhos, e essa perda de poder era tortura mais cruel que qualquer ferimento físico. 2 de seus algozes haviam sido eliminados. Dona Mariana pela loucura que Clara plantara cuidadosamente em seu chá, Inácio e Jerônimo destruídos pela paranoia que ela cultivara entre eles. Mas ainda restava o coronel. Edmundo Ferreira da Silva estava se autodestruindo lentamente, mas Clara decidiu que ele não merecia morte lenta e confortável em sua própria cama. Ele havia permitido tudo: as crueldades de sua esposa, os abusos de seus feitores, o sistema inteiro de horror que consumia vidas. Sua culpa não era menor por ser passiva. Então, ela começou a criar situações que elevavam seu estresse. Pequenas coisas, inicialmente, ferramentas que desapareciam, relatórios de produção que não fechavam, problemas constantes que exigiam sua atenção e o agitavam. O novo feitor, ainda inseguro em seu posto, vinha constantemente pedir orientações, cada visita aumentando a irritação e o estresse do coronel. O médico deixava frascos de remédio para o coração, líquidos escuros e amargos que o coronel deveria tomar 3 vezes ao dia. Clara o substituía gradualmente por infusões inócuas de ervas que tinham aparência e gostos similares, mas nenhum efeito medicinal. Sem a medicação adequada, o coração do coronel começou a falhar mais frequentemente. Ele sofria tonturas, dores no peito, momentos onde seu rosto ficava cinzento e suado. Mas atribuía tudo ao estresse, à tristeza pela perda da esposa, à idade avançada. A fazenda também começou a entrar em declínio visível. Sem administração adequada, com o coronel cada vez mais doente e distraído, a produção de café caiu. Credores começaram a aparecer cobrando dívidas que Edmundo nem sabia que existiam. Aparentemente, Dona Mariana gastara muito mais do que ele imaginava em suas compras extravagantes. Trabalhavam mais devagar, entendiam mal as ordens, ferramentas quebravam com frequência suspeita. Nada grande o suficiente para justificar punições severas, mas o suficiente para corroer ainda mais a eficiência da fazenda. Uma palavra aqui, uma sugestão ali. Ela se tornara figura respeitada entre os outros escravizados, não apenas por sua vingança óbvia contra aqueles que a haviam ferido, mas por sua inteligência e paciência. Eles viam nela exemplo de que resistência não precisava ser sempre aberta e violenta. Podia ser silenciosa, calculada, devastadoramente eficaz. Numa manhã particularmente quente, quando o coronel acordou, já se sentindo mal, Clara garantiu que sua xícara de café matinal contivesse algo extra, não veneno, mas substância que aceleraria perigosamente seu coração já fraco. Era derivada de planta que tia Josefa usava em doses minúsculas para tratar certas doenças,
mas que em quantidade maior causava palpitações severas. Levantou-se para começar seu dia, pretendendo inspecionar os cafezais, apesar de não se sentir bem. Estava no meio do pátio, caminhando em direção aos estábulos, quando seu coração começou a disparar. Ele levou a mão ao peito, tentou gritar por ajuda, mas apenas gemido saiu. Suas pernas cederam e ele caiu pesadamente no chão de terra batida, poeira levantando ao seu redor. Ficou ali, olhando para baixo, enquanto o coronel convulsionava, seus olhos arregalados fixos no céu azul sem nuvens, suas mãos, aquelas mãos que nunca levantaram um dedo para impedir as crueldades cometidas em sua fazenda, agarrando o ar inutilmente. Quando finalmente ficou imóvel, Clara se afastou silenciosamente, voltando para suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Ninguém suspeitou de nada além de causas naturais. Por que suspeitariam? O novo feitor, sem ninguém para prestar contas, simplesmente abandonou o posto e partiu. A estrutura inteira que mantinha aquele sistema de horror começou a desmoronar. Clara ficou apenas tempo suficiente para garantir que tia Josefa e algumas outras mulheres mais velhas conseguissem papéis de alforria. Pagos com dinheiro que ela sistematicamente roubara da Casa Grande ao longo de meses, pequenas quantias que ninguém notara faltando. Depois, numa noite sem lua, ela simplesmente partiu. Não havia nada atrás que quisesse lembrar, exceto talvez a satisfação de saber que todos que a haviam ferido pagaram completamente. Falavam da mulher de mãos quebradas, que destruiu seus opressores não com força física, mas com paciência, inteligência e conhecimento que ninguém suspeitava que ela possuía. Outros contavam que viajou para o interior de Minas Gerais, procurando a região de onde sua mãe Benedita fora vendida décadas antes, buscando raízes que lhe foram arrancadas na infância. Havia quem jurasse tê-la visto anos depois, em pequena vila litorânea, ensinando crianças negras a ler e escrever, usando suas mãos tortas para segurar a lousa, enquanto desenhava letras com carvão. Clara vagou durante meses, trabalhando onde conseguia, em cozinhas de pequenas vendas, ajudando parteiras, fazendo trabalhos que não exigiam mãos habilidosas. Guardava cada centavo que ganhava, dormia onde podia, comia pouco. Estava economizando para algo específico. Em 1877, 2 anos após deixar a fazenda Santa Cecília, Clara finalmente chegou à região onde sua mãe nascera. Levara meses de perguntas discretas, de seguir pistas vagas, de rastrear registros de vendas antigas através de comerciantes que mantinham livros-razão detalhados. Encontrou Benedita numa pequena fazenda de cana perto de Campos, no Rio de Janeiro. A velha mulher tinha agora mais de 50 anos, o corpo curvado por décadas de trabalho, os olhos turvos por catarata incipiente. Mas quando Clara disse seu nome, quando mostrou o pequeno amuleto que Benedita fizera para ela quando criança e que Clara mantivera escondido todos aqueles anos, a velha desabou em lágrimas. 3 dias onde contaram suas histórias, choraram pelas décadas perdidas, seguraram as mãos uma da outra. As mãos velhas e calejadas de Benedita, as mãos jovens, mas deformadas de Clara. O perguntou Benedita na última noite, tocando gentilmente os dedos tortos da filha. Você fez o que precisava fazer, disse Benedita simplesmente. Em um mundo que nos trata como animais, às vezes precisamos ter dentes de lobo para sobreviver. Benedita chorou quando segurou os papéis que a declaravam livre, seus dedos tremendo ao traçar as letras que não sabia ler, mas cujo significado compreendia perfeitamente. Mãe e filha foram juntas para Salvador, onde comunidade de negros livres e libertos era grande e diversa o suficiente para que pudessem desaparecer entre as multidões. Clara encontrou trabalho como assistente de curandeira. Suas mãos podiam não bordar mais, mas podiam moer ervas, preparar cataplasmas, segurar a mão de mulheres durante partos difíceis.
Benedita, finalmente livre, após mais de 40 anos de escravidão, passou seus últimos anos em relativa paz. Ensinou Clara tudo o que sabia sobre plantas, sobre curas, sobre os segredos que sua própria avó lhe ensinara antes da travessia forçada do Atlântico. Era conhecimento ancestral, transmitido de geração em geração, sobrevivendo a navios negreiros e senzalas, e todas as tentativas de apagar a cultura que tinham trazido consigo. Clara a enterrou num pequeno cemitério em Salvador, sob árvore que dava flores brancas na primavera. A lápide simples dizia apenas Benedita, livre enfim. Nunca se casou. A ideia de permitir que alguém tivesse acesso íntimo a ela era impossível após tudo o que sofrera. Mas criou rede de mulheres ao seu redor, curandeiras e parteiras e professoras que se apoiavam mutuamente, que compartilhavam conhecimento e recursos. Ela ensinou meninas a ler e escrever, passando adiante o pouco de educação que recebera. Ensinou sobre plantas e suas propriedades, tanto as que curavam quanto as que podiam fazer mal, porque conhecimento era poder, e mulheres precisavam de todo o poder que pudessem obter naquele mundo cruel. Em 1888, quando a Lei Áurea finalmente aboliu completamente a escravidão no Brasil, Clara tinha 36 anos. Ela estava na praça em Salvador quando a notícia chegou, cercada por milhares de pessoas que celebravam e choravam simultaneamente. A liberdade chegara tarde demais para tantos, para sua mãe, para todos que pereceram nas senzalas, para todos cujas vidas foram consumidas pelo sistema brutal que finalmente terminava. Porque ela sabia verdades que outros ainda aprenderiam, que a abolição legal era apenas começo, que o verdadeiro trabalho de construir sociedade justa levaria gerações, que as cicatrizes da escravidão não desapareceriam apenas porque leis mudaram. Ela olhou para suas próprias mãos deformadas, dedos que nunca mais criariam os bordados perfeitos que um dia fizeram. Essas mãos eram lembrança constante de tudo que fora roubado dela. Mas também eram lembrança de que ela sobrevivera, de que transformara sua destruição em arma, de que cobrara preço completo daqueles que tentaram quebrar seu espírito junto com seus ossos. Suas mãos tortas tornaram-se famosas na comunidade, não como símbolos de vergonha, mas como emblemas de resistência. Mulheres que sofriam abusos procuravam-na não apenas por remédios, mas por conselhos sobre como sobreviver, como resistir, como eventualmente escapar. Ela nunca falava abertamente sobre o que fizera na fazenda Santa Cecília, mas havia entendimento tácito entre aquelas que a conheciam bem. Quando mulher aparecia com mãos marcadas por violência doméstica, com olhos vazios de quem sofrera demais, Clara a tratava com compaixão especial. E às vezes, discretamente, ensinava sobre certas plantas que cresciam em quintais comuns, sobre dosagens e preparações, sobre paciência e planejamento. No leito final, cercada por mulheres que ela ajudara ao longo dos anos, por meninas que ensinara a ler, por mães cujos bebês ela ajudara a trazer ao mundo, Clara finalmente falou sobre a fazenda Santa Cecília. Contou tudo, os bordados, o martelo, a vingança meticulosa e paciente que destruíra todos seus opressores. Pensou em Dona Mariana enlouquecendo e lançando-se do despenhadeiro. Pensou em Inácio e Jerônimo destruindo um ao outro. Pensou no coronel caindo morto no pátio. Pensou em todas as noites que passara planejando, observando, esperando o momento certo. Eu me arrependo apenas de não ter agido antes, de ter esperado tanto antes de me defender. A lápide, paga por aquelas que ela ajudara ao longo dos anos, dizia: as paredes da casa grande haviam desmoronado, as senzalas viraram pó, os cafezais tinham sido retomados pela mata. Mas moradores locais ainda evitavam o lugar, especialmente em certas noites. Diziam que quando o vento soprava de determinada forma, podiam ouvir sons vindos das ruínas.
Não exatamente gritos, mas algo que soava como sussurros, como avisos. E alguns juravam ter visto, em noites de lua cheia, sombra de mulher caminhando entre as ruínas, suas mãos estendidas à frente dela, dedos quebrados apontando acusadoramente para onde a casa grande havia estado. Lendas locais que crescem ao redor de lugares onde horrores aconteceram, mas carregavam verdade mais profunda que simples fatos. A verdade de que algumas injustiças deixam marcas que transcendem tempo e lugar, que algumas histórias precisam ser contadas e recontadas para que nunca sejam esquecidas. A história de Clara permanece relevante mais de século depois, não porque glorifica a vingança, mas porque ilustra verdade fundamental sobre resistência humana. Quando sistemas legais e sociais falham completamente em proteger os vulneráveis, quando não há recurso institucional disponível, quando a própria lei define certos seres humanos como propriedade de outros, nessas circunstâncias extremas, a moralidade torna-se território complexo e sombrio. Clara não era a heroína perfeita. Sua vingança foi calculada e brutal, destruindo vidas de formas que não podem ser romantizadas ou justificadas facilmente. Mas ela também não era monstro. Era sobrevivente de sistema monstruoso que a reduziu a objeto, que destruiu literalmente as mãos que criavam beleza, porque aquela beleza despertava inveja em quem se julgava superior por cor da pele. Reflita sobre como injustiça extrema não tem respostas fáceis, sobre como sistemas de opressão geram resistência que às vezes toma formas que preferíamos não precisar contemplar. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias sobre resistência durante a escravidão brasileira. Que paciência pode ser arma mais poderosa que violência aberta? Que conhecimento sobre plantas, sobre padrões de comportamento, sobre fraquezas humanas, é forma de poder que não pode ser roubada, mesmo quando tudo mais é tirado. E talvez mais importante, sua história lembra que liberdade não é apenas ausência de correntes, é ter agência sobre própria vida, capacidade de fazer escolhas, direito de existir sem ter que constantemente justificar essa existência. Dona Mariana tentou roubar isso de Clara, destruindo suas mãos. Mas descobriu, tarde demais, que identidade humana reside não nas mãos, mas no espírito que se recusa a ser completamente quebrado.